Aleluias. Mais uma noite aqui, como já oramos, estamos aqui para engrandecer, agradecer e glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu convido os irmãos para abrirem Oséias 4:6. Foi só uma confirmação do que a irmã já pregou aqui, ou melhor, a abertura, né, que já foi uma pregação, uma abertura para pregação. Amém. Oséias 4:6. Deus é maravilhoso porque Ele confirma e reconfirma em tudo, né? Para sabermos que estamos na direção certa, porque tudo tem que ser feito na direção de Deus. Quantas vezes achamos que estamos fazendo aquilo que agrada o Senhor e na realidade estamos na carne? Mas Deus é maravilhoso, tem sido conosco aqui neste lugar. E em Oséias 4:6 está escrito: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Vamos orar mais uma vez, porque a oração é a forma mais pura, né, para se comunicarmos com Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Pai, num estado, Senhor, onde queremos, Pai, estar conectados em Ti, Senhor. Não somente, Senhor, contigo, com Jesus Cristo, o Espírito Santo, mas também com outros irmãos, Pai. Senhor, o Senhor já preparou a palavra, o Senhor já preparou o louvor, já preparou a abertura desta noite, Pai. E agora, Senhor, vem confirmar, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração do que deveria ser passado, Senhor, através desta live, Pai. Senhor, que não seja eu, não seja a minha vontade, que não seja o meu querer, mas o Senhor em todo tempo. Usa-me, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, para falar, Senhor, do teu grande poder, do teu grande amor, Pai. Usa-me, Senhor, para falar, Senhor, somente aquilo que o Senhor quer que seja falado nesta noite. Como o Senhor já preparou os corações, eu peço também, Senhor, prepara o meu. Em nome de Jesus, amém. Veja, a irmã falou sobre Lucas, da semente, né, que o semeador saiu plantando e foi caindo em várias terras. E a palavra que o Senhor me deu foi justamente em Oséias, onde fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Como muita gente fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas olha só, o perecer aqui, ele está falando não só do conhecimento do mundo natural, não só daquilo que nós aprendemos na escola, não só daquilo que aprendemos através das mídias, mas o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós. Tanto é que ele coloca, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha que forte, o Senhor, ele rejeita, ele também pode nos rejeitar. Como tem muitas pessoas hoje têm buscado somente o seu interesse, têm pregado aquilo que lhe convém, como já foi dito, né? Tem pregado aquilo que vai trazer riqueza somente para ele, mas que não vai trazer nenhum benefício para o reino de Deus. Aonde está o querer de Deus aí? Aonde está a vontade de Deus aí? Isso tudo Deus rejeita. Não é que Deus está rejeitando o homem em si. Aqui, neste momento, Deus estava rejeitando, sim, o seu povo, que somos nós, aqueles que seguem a Cristo. Mas Deus está rejeitando aquela atitude que aqueles homens estavam escolhendo, para que não seja sacerdote diante de mim, porque até os sacerdotes, né, que era a forma onde Deus se comunicava com o seu povo naquela época, até eles estavam fazendo as coisas que não agradavam a Deus. Eles estavam levantando falsos deuses, permitindo que falsos deuses fossem levantados no meio do povo de Deus, para que a idolatria fosse devastada, atingisse muitas outras pessoas. E continua, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Veja, por que eles esqueceram? Porque eles estavam primeiramente colocando o eu deles em primeiro lugar. Por que o povo
Quando Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro, por que eles tiveram que ficar tanto tempo no deserto? Porque eles não conseguiam entender que eles precisavam esquecer aquilo que ficou para trás. Eles não conseguiam entender que o passado, o Egito, aquela escravidão, não fazia mais parte da vida deles. Eles não conseguiam entender que agora eles eram um novo povo escolhido por Deus, um novo povo levantado por Deus para ser levado a uma terra prometida. E eles queriam ainda viver coisas que prendiam eles naquela terra pagã, naquele momento em que eles se encontravam escravos daquela situação. E Deus vai além ainda, ele fala também, eu me esquecerei de teus filhos. Olha que forte. Ele também esquece dos nossos filhos por causa do nosso pecado. Por causa daquele pecado que aquele povo estava cometendo. Então a gente vê o quanto é grave essa questão, né, do perecer por falta de conhecimento. Como a irmã falou, nós temos que estar com o nosso coração preparado para somente receber o Deus vivo no nosso coração. Somente receber as coisas que vêm de Deus, para estarmos ligados às leis de Deus e vivermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. E qual que é o maior mandamento que Deus deixou para nós? Melhor, que Jesus deixou para nós, né? Que ele falou o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. O teu próximo. Hoje é tão difícil a gente ver as pessoas amando o nosso próximo. Primeiro eu tenho que amar a mim mesmo, né? As pessoas têm falado muito isso, eu tenho que primeiro me amar para depois amar o próximo. Não, a palavra de Deus não fala que você tem que primeiro se amar para amar o próximo. Fala que primeiro nós temos que amar a Deus. Amar a Deus é deixar o eu, deixar o nosso querer, deixar a nossa vontade, deixar aquilo que a gente que faz nosso coração desejar outras coisas que não sejam as coisas de Deus. E a gente vai caminhando na Bíblia, a gente vai vendo que aquele povo começou a desprezar tudo aquilo que Deus ensinou desde Moisés, né? Começa a ver as pessoas, né, levantando altares para aqueles deuses pagãos e fazendo sacrifícios que Deus não pedia, que não exigia, cobrando coisas que não eram da parte de Deus. Hoje a gente tem visto muito também isso no nosso meio. Não vou dizer que é só fora da igreja. A gente tem visto isso dentro da igreja, fora da igreja, dentro dos nossos lares. Pessoas levantando altares para deuses pagãos. Como assim, né? Você pode falar, mas eu adoro o Deus vivo. Eu sirvo, eu vou para a igreja, faço tudo certinho. Será que você faz tudo certinho? Se Deus fala para você, ajuda o teu próximo, você vai ter condições vamos supor, você recebe já tão pouco hoje, né? Hoje, melhor, está tudo tão caro, então a impressão que dá é que nós recebemos tão pouco. Será que você consegue tirar daquele seu pouco, que você acha que é pouco, e entregar o seu dízimo na igreja como devemos fazer? Ou você vai falar assim, não, eu já não tenho quase para pagar minhas contas, como que eu vou dizimar? Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu queria dizimar, mas não dá. Deus conhece, Ele sabe. Mas se a gente coloca primeiro as nossas contas, coloca primeiro as nossas dívidas, coloca primeiro aquilo que a gente acha que precisa e depois Deus já não está em primeiro lugar na sua vida. Deus já não está fazendo o papel que deveria estar fazendo no seu coração. Outras coisas que estão tomando conta. E a gente vê que isso tem se tornado tão difícil para as pessoas, né? A questão do dízimo, das ofertas, de ajudar o próximo, de estender a mão, né? De orar pelos nossos irmãos, de ter uma palavra. É mais fácil a gente julgar, é mais fácil a gente condenar, é mais fácil a gente criticar. Só que veja, em nenhum momento Jesus, ele saiu criticando ninguém. Em nenhum momento Jesus saiu condenando ninguém. Ele é ainda o nosso advogado e ele veio, mas ele veio para julgar alguém? Não, porque a segunda vinda dele vai ser assim. Ele veio para condenar alguém? Não, porque a segunda vinda sim vai ser a condenação. Mas ele veio o quê? Para trazer salvação, para ensinar o amor do Pai, para
restabelecermos a comunhão com Deus, né? Para entendermos que através daquele sacrifício nós passamos de escravos, né? De afastados, porque éramos, por causa do pecado, nós estávamos afastados de Deus, estávamos mortos para Deus. Ele trouxe vida para nós, Ele trouxe a reconciliação e nos colocou numa posição mais alta possível, que é sermos o que? Filhos do Pai também. Porque através daquela atitude de Jesus na cruz, nós também nos tornamos filhos de Deus. Mas veja, aqui quando a gente fala em falta de conhecimento, se a gente analisar a falta de conhecimento no mundo, né, secular, na escola, a gente fala o quê? A pessoa é ignorante, né? A pessoa está se enganando. E para as coisas de Deus, é a mesma coisa. A pessoa está sendo ignorante e ela está sendo enganada. Por quê? Porque ela acredita que ela sabe, que ela entende, que ela está fazendo certo, quando na realidade ela não está. Quando na realidade o que aconteceu já é o coração dela endureceu. O que na realidade está acontecendo, ela está rejeitando aquilo que Deus tem pedido para todo servo fazer, para todo aquele que ama a Deus fazer. Né? Ela está, o quê? Rejeitando às vezes até o sacrifício da cruz de Cristo, porque ela acha que o sacrifício dela, o sofrimento dela é muito maior, porque ela acha que o que ela está vivendo, ninguém vai conseguir viver, porque só ela sofre daquele jeito. Sendo que, outro dia eu preguei e falei, todo o sacrifício já foi levado pela cruz, através da atitude de Cristo. E as pessoas hoje não conseguem entender isso. Elas acham que elas ainda estão sofrendo, elas ainda estão vivendo, porque elas acham que elas estão sendo também condenadas na cruz, sendo que não é a verdade. Por isso que as pessoas precisam buscar, precisam entender a palavra de Deus, precisam ler. Essa maratona que o pastor propôs foi assim, algo tão de Deus, que eu vejo assim, quem está lendo mesmo, quem está refletindo, quem está acompanhando, os nossos olhos têm sido abertos, os nossos ouvidos têm sido abertos para a palavra de Deus. Sendo que muitas pessoas, por acharem que, eu já li uma vez, já li 2 vezes, tá bom, mas não é o suficiente, irmão, sabe por que a palavra se renova? Cada vez que você lê, é algo que o Espírito Santo coloca no seu coração e é algo a mais que vai ser acrescentado para você. É a mesma coisa quando a irmã falou da semente. Cada vez que você lê, é uma semente a mais que é plantada no seu coração. Uma semente sozinha, às vezes, não vai fazer muita diferença. Mas quando você tem uma floresta plantada no seu coração, se cair uma árvore, ela não vai fazer diferença. Daí sim, ela não vai fazer a diferença. Então nós temos que ler, nós temos que refletir, nós temos que estudar, nós temos que buscar na palavra. Porque quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais estamos sujeitos à destruição, mais estamos sujeitos a nos condenarmos. Porque quem nos condena são os nossos pecados. É quando nós preferimos viver o pecado do que a vontade de Deus. Mas como assim viver o pecado? Eu não faço, eu não minto, não mato, não roubo, não idolatro a não ser o meu Deus. Mas você tem servido ao Senhor como Ele manda? Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem lido, como o pastor Mando falou, da maratona bíblica? Você tem feito a maratona em casa? Você tem orado com a sua família? Você tem jejuado como Deus manda? Que é o tempo, quando Jesus falou, quando ele estava aqui, não era tempo de jejuar, mas tinha uma hora que o noivo ia ser retirado e as pessoas iam precisar jejuar. Sabe por quê? O jejum não é para Deus escutar a nossa oração, não. O jejum é para matar a nossa carne, a nossa vontade, para assim entendermos a vontade de Deus. Porque quando nós estamos na carne, nós estamos satisfeitos com aquilo. Nós estamos satisfeitos com o que estamos recebendo. Às vezes achamos até que está tudo bom, está tudo bem. Mas aí vem a doença, vem a morte, vem o desemprego, a fome. Né? Aí o que acontece? Vem também a depressão, né? Vem pensamentos
que não são de Deus, que contamina a nossa mente. E cada vez mais isso vai virando o quê? Uma bola de neve. E como a Bíblia fala, um abismo chama o outro. E vamos caindo em abismos, em abismos, em abismos. E para sairmos desse abismo, daí sim vai ser muito mais difícil. Então é melhor o quê? É melhor estarmos sempre conectados na palavra, é melhor estarmos sempre conectados com Deus, é melhor estarmos sempre em comunhão com os irmãos, orando, né? Buscando a palavra juntos, porque hoje, mais do que nunca, é o tempo disso. A palavra de Deus diz que devemos fazer o ID. Eu vejo assim, hoje, uma das únicas coisas que falta a acontecer para a vinda de Cristo é que todos venham escutar a palavra de Deus. Porque se você ler Mateus 24, a parte os princípios das dores, praticamente tudo se cumpriu ali. Não tem o que faltar, não falta mais o que se cumprir ali. Então, o que está faltando é a gente levar, fazer o ID de Jesus. Mas por que muitas pessoas não acreditam que a volta de Jesus está próximo? A gente vê na Escritura. Pedro fala que, muitos falam assim, desde a antiguidade fala que Jesus está voltando, que o Messias está voltando e isso não aconteceu. Mas por quê? Porque estão o quê? Olhando para o mundo, olhando, esperando ainda a sua prosperidade aqui na terra. Mas você está, na realidade, buscando as coisas que não são do céu, buscando as coisas do mundo, buscando as coisas que não são de Deus, sendo que nós temos que estar o quê? Em todo tempo, focados no céu, focados na cruz, focados naquilo que Deus tem para nós. Continuando com a questão da arrogância, do engano, a gente lê lá em Mateus 22, 29, no Novo Testamento, Mateus 22, 29, olha o que Jesus falou. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Veja, as pessoas erram porque elas não conhecem a Escritura. Quando você não conhece a Escritura, você também não vai conhecer o poder de Deus. Você vai orar, mas você não vai saber como orar. Você vai pedir, não vai saber como pedir, porque a palavra de Deus fala que a gente não sabe como orar, não sabe como pedir. Mas sabe por quê? Porque não conhecemos as Escrituras. Se você começar a fazer um estudo sobre as orações, você vai ver que existem vários tipos de oração. Existe uma oração que é para intercessão, existe uma oração que é para batalha espiritual, existe uma oração de cura, existe a oração de adoração, de louvor, de entrega. Então, existem vários tipos de adoração e ela não deve ser empregada de qualquer forma. Mas para isso a gente precisa entender as Escrituras para saber como orar, como interceder, como buscar a Deus. E as pessoas não entendem. Por quê? Porque elas estão tão limitadas àquilo que elas acham que já sabem, tão limitadas àquilo que elas acham que já é o necessário bastante para elas. E a gente vê que Jesus mesmo falou, né? Que a gente precisa conhecer a Escritura para só assim entender o poder de Deus. Porque o poder de Deus é ilimitado. Nós temos a tendência de limitar o poder de Deus. Não, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Mas Deus às vezes tem isso e mais isso para nos dar. E a gente fica, não, Senhor, eu quero que faça isso. Eu quero assim, eu quero assado. Se a gente conhecesse o poder de Deus, a gente ia entender, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós ficamos, Senhor, eu quero isso, isso e isso. Senhor, eu quero assim, assim, assim. Deus pode fazer? Pode. Porque quando um filho pede para nós, mesmo a gente não tendo aquela condição, se ele pede para nós algo, às vezes se a gente tiver condições, ou ainda a gente achar que podemos dar, nós vamos dar. Imagine Deus se não vai dar. Ele vai dar. Ele pode dar, a não ser que ele perceba que é para a morte, daí ele não vai dar. Mas se ele achar
que você merece muito mais e você só está pedindo isso, você vai ficar limitado a isso. Então nós temos que entender, conhecer as Escrituras, entender o poder de Deus, para também saber pedir grandes coisas, porque a palavra de Deus fala para a gente buscar, que nós acharemos, né? E veja, quando a gente não conhece o poder de Deus, quando você já viu, às vezes, os alunos na escola, eles ficam tão desfocados naquilo que o professor está explicando, que eles não sabem nem como perguntar para o professor, ou colocar a pergunta para questionar aquela matéria, aquele conteúdo. Por quê? Porque eles perderam totalmente o foco da matéria, perderam totalmente o foco, o interesse daquela matéria, principalmente quando você não gosta do professor, não gosta daquele conteúdo, daí sim que é mais difícil de você entender. Mas quando a gente começa a buscar a Deus, começa a entender a Deus, começa a entender o sacrifício da cruz, as coisas começam a fluir. Você começa a parar de questionar. Por que isso não está dando certo? Por que isso tinha que ser assim? Por que eu perdi esse emprego? Por que meu filho está assim? Por que meu marido está assim? Você começa a entender. Você para de questionar e começa a falar: Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Espírito Santo, faz a tua parte, que eu vou aqui estar intercedendo para que tu entres, convence do pecado, convence, liberta das mentiras, que traga o arrependimento ao coração, que faça com que ele entenda que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, que é o único caminho, como ele tem feito comigo, como tem feito com os irmãos que estão aqui, como tem feito com muitos outros irmãos, os pastores que têm pregado ainda a verdade, porque nós temos visto muitos pastores pregando mentiras. Mentiras por quê? Porque eles só querem ver o seu enriquecimento. Eles só querem viver aquilo que o mundo pode dar a cada um deles. E eles acham que as pessoas precisam também disso. E muitas pessoas acreditam nisso. E quando isso não acontece, começam a vir o questionamento. Só que Deus não promete isso. Ele promete que não sentiremos falta de nada. É diferente de nada nos faltará. Nada nos faltará, no Salmo 23 fala, nada nos faltará. Mas se a gente for lá no hebraico, na língua original, Jesus fala, Davi escreve, que ele nada sentirá falta, porque ele sabia que tudo aquilo que ele precisava, Deus estava entregando a ele. Assim foi com o povo de Israel. Quando eles precisavam de comida, de manhã, Deus dava o maná. Quando eles precisavam do abrigo à noite, Deus dava o fogo. Quando eles precisavam da nuvem de dia, porque era quente, Deus colocava a nuvem sobre a cabeça deles. E assim foi durante todo o deserto, por mais que estavam em rebelião, por mais que não estavam agindo de acordo com aquilo que Deus colocou no coração de Moisés. Porque Deus é um Deus de amor. Ele escolhe o teu povo, ele não abandona. Nós é que nos abandonamos dele. A nossa tendência é nos afastarmos deles. E as pessoas começam a acreditar que Deus esqueceu, que Deus não tem algo melhor para elas, porque não estão recebendo aquilo que elas estão buscando, não estão recebendo aquilo que elas querem. Mas por quê? Porque não conhecem a Escritura. Tanto que em Tiago 1, do versículo 5 ao 8 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Veja, nossa sabedoria não pode estar
retida, ou melhor, não pode estar limitada às coisas do mundo. A nossa sabedoria tem que estar muito além, tem que ter a sabedoria que Deus tem para cada um de nós. A sabedoria que vem dos céus, que vem do trono de Deus. Por quê? É essa sabedoria que vai nos ajudar a lidar com todas as situações. Porque hoje as pessoas, a gente vê os jovens se frustrando, homens adultos, mulheres adultas se frustrando por coisas assim que não dá para entender. É porque não conseguiu cumprir uma meta, é porque não conseguiu acordar do jeito que queria, acordei com o pé esquerdo, acordei com dor de cabeça, e começa aquela frustração logo cedo, sendo que Deus fala o quê? Que a gente precisa primeiro buscar a sabedoria, e Ele está de bom grado querendo dar para todo mundo. Só que nós temos que pedir também, não é de qualquer jeito não, é com fé, acreditando que Ele vai dar essa sabedoria. Porque a sabedoria que o mundo tem para nos dar, a gente busca o quê? Através dos livros, através da escola, através do conhecimento de outro irmão, através dos vídeos que hoje tem tantos no YouTube, TikTok, assim vai. Mas a sabedoria de Deus, só Deus pode nos dar. E é através dele que nós precisamos receber esta sabedoria, para poder conseguir lidar com tudo que nós estamos vivendo hoje. Porque eu vejo assim, é tempo de despertar, é tempo de buscar a Deus com maturidade, parar com essa criancice de querer leitinho na boca, de querer tudo na mão, de querer ficar pedindo oração para o irmão. É tempo de nós estarmos orando. É lógico que tem horas que precisamos estar em concordância orando com os irmãos, porque a palavra de Deus também diz que a oração em concordância tem muito efeito. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas nós também precisamos estar nos nossos lares, porque a palavra de Deus diz, entra no teu quarto e tranque a porta e ore. Por quê? Tem horas que nós precisamos estar orando, é você e Deus. É você e Deus e mais ninguém. E às vezes a gente começa, fulano, ora para mim, ciclano, ora para mim, beltrano, ora para mim. Gente, se eles não orarem, como que vai ficar? Você vai ficar sem a oração? Você vai ficar confiando que esses irmãos vão orar por você? Eu creio que muitos vão orar. Mas e se Deus não permitir que eles orem? Se Deus fechar o coração deles para a sua oração? Ou ainda, se Deus colocar o esquecimento na memória deles para eles não orarem? E aí? Você vai ficar dependendo dessa oração? Nós temos que entender que é um tempo de estarmos buscando, cada um, buscando, fazendo o seu papel de discípulo, fazendo o seu papel de filho de Deus, buscando em Deus e ajudando aqueles que estão fracos. Mas nós precisamos primeiro nos levantar, precisamos estar firmes para as adversidades que estão ao nosso redor. Porque senão, o que vai acontecer? O nosso coração vai ficar tão duro, tão duro, tão duro, que olha, pode ser tarde demais. Como a gente tem visto. Como Paulo alertou, se eu não me engano, em Coríntios, que ele fala para entregar aquele homem a Satanás. Por quê? Porque para ele não tinha mais solução. E às vezes a gente vai ter que fazer isso, e às vezes Deus vai permitir isso. Então nós temos que entender que o nosso coração, ele precisa ser uma terra fértil. E para ser uma terra fértil, todo dia ela tem que ser remexida. Todo dia ela precisa ser trabalhada. Todo dia precisa receber adubo, água, precisa receber o sol da manhã. E o que é tudo isso? É a palavra de Deus. São as nossas orações. É a nossa intimidade com Deus. É a nossa adoração. É os nossos louvores subindo às narinas do Senhor. Se a gente não praticar isso, a gente vai cair igual, a gente vai ser igual aquele fariseu que é relatado em Lucas 7, do 36, 7, onde a mulher fala, a mulher pecadora, na realidade, chega para lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com o seu cabelo, ungí-lo com unguento. E aquele fariseu, o que ele faz? Ele fica só criticando. Nossa, se Jesus fosse mesmo um sacerdote, ele ia saber que essa mulher,
ela não é pura, que essa mulher é uma pecadora. Mas Jesus, ao perceber isso, o que ele fala para o fariseu? Que quem tem muitos pecados, ele é muito mais perdoado. Por quê? Se ele está com o coração aberto, como aquela mulher, por mais que ela tivesse muitos pecados, mas se ela se entregasse aos pés de Cristo e entendesse que somente Cristo era o único para ser adorado, ela ia ser perdoada, como foi perdoada ali. E o fariseu, ele achou o quê? Que ela não merecia. Como tem muitas pessoas hoje achando, aquela pessoa não merece. Aquela pessoa ali, não tem nem jeito mais. Mas nós precisamos entender, quando estamos conectados à palavra, que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos buscar a Deus. Todos nós precisamos do nosso coração sendo restabelecido ao trono de Deus em todo momento. Um versículo que a gente lê, um capítulo da Bíblia que a gente lê, uma passagem que a gente lê, ela só vai ser guardada no nosso coração se o nosso coração estiver aberto para receber, senão vai ser como a terra cheia de pedras, a terra arenosa, que não tinha como as raízes criarem, se fixarem. Agora, quando o nosso coração está preparado, está adubado, está pronto para receber a palavra de Deus, vai criar raízes profundas, onde nada vai destruí-las. Mas para isso, como eu disse, a gente precisa conhecer a Deus. Precisamos buscar na fonte. É tão gostoso quando a gente vai, por exemplo, lá para a Chapada, né? Faz tempo que eu não vou, mas antes, quando a gente ia e a gente encontrava uma fonte limpa, a gente bebia ali a água daquela fonte gelada, nem precisava de geladeira, né? Geladinha, limpinha. Não é melhor a gente buscar na fonte do que a gente pegar e beber a água ali onde todo mundo tomou banho, né? A água que já está quente, porque sabe lá o que depositaram naquela água. Então, vamos buscar na fonte, vamos buscar na Bíblia. A Bíblia é o nosso, é um manual que Deus deixou para nós mais puro que podemos receber. Em Tiago 1:5 ainda diz... Não, eu já li, Tiago 1:5. Em 1 João 4:16... 1 João 4:16 diz: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Veja, quando conhecemos realmente a Escritura, nós começamos a entender que Deus é o amor que nós precisamos, porque Ele é o amor, Ele é a essência do amor que precisamos para estarmos com Ele. Porque só assim nós vamos entender o poder de Deus, porque o poder de Deus é tão maravilhoso, é tão lindo, que Tiago fala: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quantos estão preferindo se afastar de Deus? Eu não vou hoje na igreja porque eu estou cansado, trabalhei a semana inteira, quero descansar, só tenho domingo para descansar, só tenho domingo para limpar minha casa, só tenho domingo para fazer mercado, só tenho domingo. Gente, o domingo não foi feito para nós. O domingo foi feito para Deus. Deus nos deu 6 dias para nós. E o que ele falou? Para o 7º a gente descansar, mas o 7º, quem que é para nós? É o domingo. Mas descansar o quê? Descansar o nosso corpo em casa? Não, descansar nele. Descansar em Deus. E aonde a gente vai descansar? É na igreja. Aonde a gente vai descansar? É na presença do Senhor, na casa do Senhor. Porque quando eu estou na minha casa e deito e durmo, quando eu tenho Deus, Ele fala que Ele renova as minhas forças enquanto eu durmo. Então, em casa, nós vamos ser renovados enquanto dormimos. Não é no domingo. Não é
no dia que nós temos que entregar ao Senhor? É enquanto estamos dormindo. Mas tem gente que não consegue à noite dormir, porque fica assistindo série, porque durante o dia trabalhou, fica fazendo outras coisas que não era o horário para se fazer, porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Nós temos que entender e por mais que o tempo está, a gente sente que o tempo está se abreviando, nós temos que fazer, nós temos que nos encaixar no tempo de Deus e não Deus se encaixar no nosso tempo. Em Jeremias 29, 12 e 13 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Veja, tudo está relacionado ao coração. Tudo está relacionado à forma como você busca a Deus. Tudo está relacionado como você recebe a sabedoria de Deus, como você tem guardado a sabedoria de Deus. Então, meus irmãos, eu coloco mais uma vez, vá para a igreja, busque o Senhor, lê a palavra, esteja em oração, esteja meditando na palavra, não leia simplesmente por ler, medita verso por verso, porque cada vírgula, às vezes Deus quer falar uma coisa conosco, porque Ele fala que Ele não acrescentou nenhum tio, não é para tirar nenhum tio, nenhuma vírgula, e Ele não vai mudar nada. Então, se está ali, é porque é necessário que esteja ali, porque há uma condição. Então, nós temos que ler nas entrelinhas o que Deus tem para cada um de nós, mas só vamos conseguir isso quando nós abrimos o nosso coração e fazemos isso de verdade. Então, você que está aí na sua casa, você que está agora nos assistindo, né? Você que está aí querendo voltar ao Senhor, começa propondo, Senhor, esta semana eu vou voltar para a tua casa. Esta semana eu vou começar a maratona da leitura bíblica. Esta semana eu quero, Senhor, a tua sabedoria. Começa pedindo, acreditando que o Senhor vai te dar a sabedoria. Começa declarando, Senhor, eu abro o meu coração, trabalha no meu coração. Não vou te dizer que vai ser assim, ó, do dia para a noite. Não vou te dizer que amanhã já vai estar tudo melhor para você, não. Porque tudo isso é um processo. Assim como foi um processo o tempo que você se afastou de Deus, assim como foi um processo, não foi do dia para a noite, não foi de uma hora para outra, foi tudo assim, sem você perceber. Assim vai ser também quando você começar a voltar aos pés do Senhor, mas você tem que querer. Assim como um dia você não quis mais ir para a casa de Deus, você tem que querer voltar à casa de Deus. Você tem que querer voltar, estar buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso eu quero fazer uma oração com você agora, para a gente poder finalizar esta palavra que Deus falou muito comigo e foi confirmado com a abertura de Lucas. Amém? Pai querido, amado Deus, eu entrego agora o meu coração a Ti, Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha vida a Ti, Jesus, porque eu sei que tudo que o Senhor já fez por mim foi muito mais do que eu merecia. Foi muito além daquilo que eu precisava, porque o Senhor me amou primeiro e me escolheu primeiro. Senhor, me ajuda com a minha falta de fé, me ajuda com a minha falta de sabedoria em Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ler a Tua palavra, como devo ler e entender, como devo entender, Pai. Ajuda, Senhor, a guardar no meu coração tudo aquilo que precisa ser guardado e desprezar, Senhor, tudo aquilo que precisa ser desprezado, Pai. Ajuda-me, Senhor, a caminhar, Senhor, cada pegada, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós, para mim, para os meus irmãos, Pai. Ajuda, Senhor, a ser uma intercessora verdadeira, Pai. Como devo interceder, Pai? Ajuda-me, Senhor, a ter o discernimento do Espírito para saber como lidar com cada situação, orar, Senhor, como deve ser orado para cada situação, Pai.
Que não seja, Senhor, somente o meu querer, mas o teu, Senhor. A tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que não seja, Senhor, conforme o meu desejo, Senhor. O desejo que tenho, às vezes, Senhor, que nem sempre é o teu, Pai. Mas que seja o teu desejo sempre para comigo, Pai. Assim eu oro, meu Deus, e peço também, Senhor, por cada irmão, Pai, por cada irmão, Senhor, que precisa, Senhor, entender, meu Deus, que é tempo de despertar, é tempo de buscar, é tempo de adorar a Ti somente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu passo para a diaconisa Odete para fazer o encerramento deste culto até segunda. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de enviar para um irmão. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, amém? Amém. Palavra abençoada no dia de hoje. Não vou me delongar muito agora para finalizar, por conta da tosse que eu estou aqui, amém? Então, que as duas consolações, que o amor de Deus esteja com cada um de nós, e que possamos estar aqui novamente segunda-feira, trazendo uma palavra rema, uma palavra do trono de Deus para cada um de nós, e que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Compartilha, comenta e faz o ID do Senhor conosco. Amém? Até segunda-feira.